Diário possível, mas inventado. Data impossível determinar. Local agora. Eu acordei pensando tanto em você, pensando forte mesmo, como se você tivesse acabado de sair por aquela porta, aquela ali do quarto que eu penso sempre em adesivar como se fosse a porta da Tardes, ou com uma foto do DeLorean do McFly, sabe? Tá, não é dele, é do Christopher Lloyd. Talvez você se divirta em saber que depois de tanto tempo eu ainda pensamos nisso. E justamente nisso, nessas duas coisas, para enfeitar a porta, nessas coisas de viagem no tempo, paradoxo temporal. Daqui um tempo, você vai pensar também em multiverso, porque vai meio entrar na moda. Foi como se, atravessando essa porta, eu pudesse falar alguma coisa para você, por exemplo, que ainda vai demorar uns anos para você admitir, até para você mesma, o quanto gosta dessas séries, ou do Asimov, e até daquele conto do Ray Bradbury lá, do efeito borboleta, sabe? O conto não chama efeito borboleta, chama Um Som de Trovão. Aliás, daqui uns anos você vai ver um filme com esse título, Efeito Borboleta, com um ator bonitão, meio tonto, e vai ficar muito brava. Como que um assunto tão caro pra você pode ser tão maltratado num filme? Era um roteiro horrível. Ah, é. Eu podia inclusive te falar que você ainda vai estudar muito isso aí de roteiro. Mas como que era o conto lá do Efeito Borboleta? Uns caras oferecem um pacote de aventura que é viajar 60 milhões de anos no passado para fazer um safari entre dinossauros e matar um tiranossauro Rex, contanto que ele já fosse morrer por causas naturais mesmo, porque tem isso. Qualquer mudança pode alterar o curso total da história. Aí esse cara que tá no safari amarela e quando ele tá voltando para a máquina do tempo, ele pisa sem querer numa borboleta. Eu sempre penso que é uma borboleta azul, mas eu não tenho certeza se isso é da nossa cabeça ou se tá no conto. E isso altera o futuro, que é o presente do cara. Inclusive o resultado de uma eleição que tinha acabado de acontecer. Daqui uns anos, inclusive, você vai pensar: nossa, queria muito que o presidente fosse outro. Vou lá pro passado pisar numa borboleta ver se resolve. Foi o que eu acabei de pensar, exatamente agora. E aí, pensando nesse conto e também no De Volta para o Futuro, ou também podia pensar na nave do Doctor Who, que eu queria conversar com você, mas com cuidado, para não ferir a primeira diretriz temporal. Você sabe, aquela que a Capitã Janeway velha disse para a Capitã Janeway jovem esquecer, no episódio final do Jornada nas Estrelas Voyager. Essa série aí que você vê todas as tardes de sábado sentada no sofá com a sua mãe. E que eu acabei de dar um spoiler. É aquela regra que nenhum amigo me explicou. É assim, não viaje no tempo em hipótese alguma, mas se viajar, não contamine a linha do tempo de jeito nenhum. E isso, na verdade, é muito estranho. Por que eu não posso contaminar a linha do tempo? E quem disse, de fato, que eu já não contaminei? Eu vou explicar. O que eu acho mais engraçado de quase todas as histórias de viagem no tempo é que, de algum modo estranho, o personagem principal, aquele que viaja no tempo, de alguma forma tem consciência, quando volta para o tempo presente, de como deveria ser a história, e nota que algo mudou. Isso é resolvido de várias formas. Ou a viagem no tempo foi possível por conta de um personagem imortal com superpoderes, como é o caso, por exemplo, do chato do Q no Jornada nas Estrelas, ou mesmo ele tem um poder, tipo o Senhor do Tempo no Doctor Who, que ele sabe, meio que por uma mediunidade, aquilo que é um marco fixo no tempo. Ou isso é simplesmente ignorado. Sim, o personagem principal sabe que o tempo foi mudado, mas nem se explica direito por quê. No De Volta para o Futuro, por exemplo, o personagem mau, o Biff, volta no tempo e entrega para ele mesmo jovem uma revista com resultados de todas as loterias.
E quando o mocinho, Marty McFly, volta para 1985, esse cara mal virou um grande empresário mau caráter e abusador, tipo um Trump da vida. E ainda por cima, tá casado com a mãe dele. E o Martin não reconhece o presente que ele tá, ele lembra do outro. Por quê? Se o passado dele foi mudado e se ele foi criado em outro ambiente, de outro jeito, por que ele se lembra diferente? Eu tenho 3 respostas para essa pergunta. Para a primeira resposta, eu teria que falar de linhas do tempo paralelas e de multiverso. E aí esse papo ia ficar muito, muito, muito mais nerd do que ele já tá. A segunda resposta é chata e meio empata-foda. É porque viagens no tempo não existem e isso tudo é fruto da imensa imaginação ficcional humana. E se eu vou inventar uma coisa que não existe, eu posso inventar qualquer regra, como, por exemplo, que você vai se lembrar de como deveria ter sido. Mas eu não vou ser chatona assim e ainda vou dar uma outra possibilidade. Essa possibilidade é: viagens do tempo existem, acontecem o tempo todo, mas a gente simplesmente não percebe. Porque na medida que elas aconteceram, elas alteraram o passado e agora no presente a gente acha que foi isso mesmo que aconteceu, porque de fato foi isso mesmo que aconteceu. Por exemplo, quem me garante que alguém não voltou 60 milhões de anos no tempo e pisou numa borboleta azul e por isso o Bolsonaro é presidente? Olha, para mim, essa é a única explicação plausível para essa linha do tempo infernal que a gente vive, essa versão distópica no multiverso. Assim, eu queria te escrever uma carta, e talvez isso aqui seja até a carta que eu queria te escrever, mas eu sei que eu não te entreguei essa carta. Eu sei porque eu não lembro de ter recebido essa carta. E isso é o tal paradoxo temporal. Se eu estou enviando essa carta para mim no passado, eu mesma tenho que lembrar de ter recebido. Mas se eu recebi, algo pode mudar a partir do que eu escrevi e vou te contar. Se mudar, talvez eu nunca escreva essa carta. Então talvez você não receba, então nada muda. É meio estranho, sim, é um nó. Por isso que tem a primeira diretriz. Eu gosto muito de ficção científica. Eu sempre gostei. Mas talvez eu goste pelos motivos errados. Quer dizer, sei lá se tem motivo certo para gostar de qualquer coisa. Mas eu não gosto de viagens no tempo para ficar resolvendo esses paradoxos temporais, que aliás não tem resolução. Eu até me interesso por eles, mas porque eles são um jeito de materializar na ação, na brincadeira, no ficcional, perguntas muito profundas e muito humanas, presentes em quase todas as nossas narrativas. O que é o destino? Ele é imutável? Ele já está escrito? Se eu escolhesse outras coisas, minha vida seria diferente? Eu seria diferente? Ou, resumindo num jeito confuso que eu gosto de formular, o que seria se fosse o que não foi? Se eu pudesse escrever mesmo essa carta para você aí do passado, que sou eu, e nessa carta eu dissesse: não vai nesse ritual, isso é uma seita. Ou, não faz essa cirurgia bariátrica. Ou, aí nesse caso, se eu fosse mais gananciosa e me preocupasse de fato com isso, os números da Mega Sena acumulados do dia tal do tal são. Se eu fizesse isso, eu ainda seria eu? O que eu sou além do conjunto das minhas experiências? O que eu sou além do meu caminho, do que eu vivi, do que eu li? Mudando algum ponto no meu caminho, eu ainda seria eu ou eu seria uma outra? Se naquele dia eu tivesse virado para a esquerda e não seguido em frente, eu não teria conhecido tal pessoa e recebido tal convite para aquele tal lugar que me prendeu por 10 anos. Se eu tivesse dito vá embora, ao invés de tá bom, eu te perdoo, fica, eu evitaria aquela dor toda e o abuso, nessa história que quase desenha o meu medo do amor? Se eu voltasse no tempo e me matriculasse aos 3 anos em ginástica rítmica, eu seria hoje uma campeã olímpica? E aí eu seria eu? Dito as palavras certas, eu ainda estaria com aquela pessoa e seria feliz para sempre? Ou eu estaria de qualquer modo inconformada com as minhas escolhas e nesses universos paralelos todos eu estaria pensando em mudar a vida para que ela fosse como agora ela é?
É isso. O que seria se fosse o que não foi? Seria melhor? Melhor para quem? E é talvez porque essas perguntas são tão angustiantes que existe a primeira diretriz temporal. Não mude a linha do tempo, não interfira, as consequências são inimagináveis. Ou ainda, é por isso mesmo que nas histórias que têm multiverso, universos alternativos, paralelos, construídos a partir de outras escolhas, outros caminhos, a tendência da narrativa é sempre empurrar o personagem para aceitar. Eu podia dizer para se conformar, mas eu escolhi escrever aceitar porque eu acho menos duro. Para aceitar a sua versão do multiverso, aquela que ele está vivendo. Mesmo nas obras mais alucinadas e inventivas sobre multiverso, como, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, em que a personagem tem contato com inúmeras possibilidades possíveis de outras vidas, em outros multiversos, e ela está justamente na linha e na versão em que ela faz todas as escolhas erradas, isso não sou eu que estou julgando, não, é dito no próprio filme. A personagem é compelida a escolher a ficar naquela versão, naquela vida, que no começo do filme ela estava odiando. É um jeito da gente dizer para a vida, não tem tu, vai tu mesmo, e de algum modo eu vou ter que dar sentido para tudo isso. Mas eu disse agora há pouco que viagens do tempo não existem, e isso é uma mentira. Viagens para o passado talvez não existam, ou só existam em madrugadas insones como essa, em que eu queria voltar no tempo e corrigir umas cagadinhas. Mas a gente está viajando no tempo, o tempo todo, viajando para frente. E se o eu do futuro não pode voltar para me dizer nada, é olhando para o meu passado e tentando dar sentido para ele que eu presto atenção no meu presente para garantir meu futuro. Que garantia? Não tem garantia. Não tem muito controle. A única garantia que eu posso ter é aquilo que eu não me canso de repetir. Estar presente no presente, para no futuro eu não me arrepender e poder dizer, eu estava ali presente, naquele passado. E sabe por que isso é tão importante para mim agora? Não é por conta dos meus acertos, não. É porque eu olho para o passado e tem muitos, muitos buracos. Buracos de memória, coisas que eu não lembro, decisões que eu tomei e não me recordo por quê. Principalmente da época que eu estava naquela seita, aquela lá que se eu pudesse voltar no tempo eu me impediria de entrar. Ou não me impediria, talvez. Atenção, esse é aquele ponto da história que a personagem escolhe a sua versão da vida em detrimento das outras possibilidades de outras vidas suas. Eu não me impediria porque só porque eu passei por isso e eu tenho esses buracos e eles doem, é que eu tenho essa consciência de que eu quero estar presente, de que eu quero refletir, de que eu quero escolher sempre que for possível escolher, com consciência, para não doer lá na frente. E isso, para mim, vale a pena. Essa é uma carta que eu escrevi para viajar no tempo, mas para o tempo futuro. Então, Ana Roxo velhinha, se você estiver numa madrugada fria acordada pensando no seu passado, como eu tô agora, eu queria te dizer, eu tô aqui, tô presente, tô prestando toda a atenção que eu consigo. Tomara que eu escolha bem, tomara que você esteja bem e que fique feliz com as minhas escolhas. Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, você pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo@gmail.com. E para saber mais, entra lá em diariopossível.com.